Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo nos 2 primeiros capítulos do livro de Ruth. Meu nome é Miriam Anitta e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto escrito pela irmã Cleilma Ricker para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então ele oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que nos oriente para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, tá bom? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu fales aos nossos corações, que nós possamos entender aquilo que a Tua palavra diz, que nós possamos tomar decisões acertadas para que possamos sermos edificados, também edificar a Tua igreja. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu está sempre conosco. Perdoa-nos, ensina-nos, transforma-nos. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler os 2 primeiros capítulos do livro de Ruth. Então é um texto extenso. Eu peço aos irmãos então que peguem as suas Bíblias. E o que eu vou fazer? Eu vou ler mais ou menos salteado, sem assim faltar com o contexto, né? Para que não fique nada para trás. Mas eu vou dar uma geral para que a gente não demore muito, porque são muitos versículos. Então esses dois capítulos vão falar do quê? Da família de Elimeleque, que era o esposo de Noemi, que resolveu sair da cidade dele, né? Lá de Belém. Por quê? Porque estava tendo fome, eles estavam numa situação difícil e eles resolveram ir para a terra dos Moabitas, que era uma terra distante, mas onde certamente eles viveriam melhor. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. A palavra também vai falar o que aconteceu lá em Moabe e por que Noemi e a sua nora Ruth voltam para Belém e por que Ruth trabalha no campo de Boaz, que era parente da sua sogra Noemi, tá bom? Então são essas coisas que nós vamos tratar. O texto que nós vamos ler chama-se Decisões que Afetam Gerações e foi escrito então baseado nesses 2 capítulos do livro de Ruth, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro capítulo diz mais ou menos assim, né? Que naquela época, nos dias em que os juízes governavam Israel, teve uma grande fome na terra. Por isso, um homem chamado Elimeleque deixou o seu lar e foi para Moabe com seus 2 filhos e com a sua esposa. Então os 2 filhos, Malom e Quilion, foram com o pai e se estabeleceram lá naquela outra cidade que era Moabe, naquele outro país. Aí o que aconteceu? Elimeleque, morreu. E aí a Noemi ficou com os 2 filhos e com as suas noras, que eles haviam se casado lá. Aí eram Ruth e Orfa. E aí passaram-se 10 anos, o que aconteceu? Malom e Quilion morreram. Aí moraram. A Noemi ficou sozinha só com as suas noras. E aí acabou que Orfa voltou para a casa dos pais dela e Ruth resolveu continuar com Noemi. Bom, aí o que aconteceu, né? A Ruth soube que o Senhor tinha abençoado as colheitas em Belém e resolveu partir para lá, né? Então, a órfã foi para um canto e a Ruth foi com ela. Então, a Ruth não incentivou nenhuma das duas a seguir com ela. Por quê? Porque ela já era velha, ela não ia poder mais ter filhos, mesmo que ela tivesse, essas crianças não seriam futuros maridos dessas 2 noras, né? Enfim, foi aquele chororô tal, mas Orfa foi para um canto e a Ruth voltou com ela.
Porque a Ruth falou, ó, não insiste comigo. Onde você for, eu vou. Né? E eu entendo que esse é o exemplo de uma amizade maior, né? Não é um voto como a gente costuma ler, ouvir nos casamentos, onde você for, eu for. É um trecho bonito, mas eu acho que fala aqui de um amor de amigas, de nora, de sogra, não é de marido e mulher, na minha opinião, né? Eu vou ler esse pedaço aqui na íntegra porque eu acho bem legal. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, eu irei, e onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e meu Deus será o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Se o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem e aí foram lá para Belém e todo mundo ficou, né? Nossa, elas voltaram, né? E inclusive a Noemi falou, olha, nem me chama mais de Noemi, que queria dizer alegria, felicidade, né? Mas me chamem de Mara, porque Mara quer dizer amarga, porque ela estava tão chateada, né? Tudo tinha dado errado, perdeu o marido, os filhos, estava bem, né? Saiu alegre com todo mundo e voltou praticamente sem nada, né? Só voltou com a sua nora Ruth. Aí quando chegou lá, o que aconteceu? A Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. E Boaz era um homem rico e respeitado. Então agora nós estamos no capítulo 2. E o Boaz, porque nada acontece por acaso, e o Senhor cuida de todas as coisas, ele era parente de Elimeleque. Então assim, não era uma coincidência, né? Que o Senhor, ele é dono de todas as coisas acontecem segundo a sua vontade, né? E aí o que aconteceu? A Ruth, que era de Moabe, foi trabalhando lá, e ele foi deixando, e soube da história dela, e falou, ó, o Senhor esteja com vocês, você fica aqui colhendo aqui no meu campo, não vá para outro lugar para ninguém mexer com vocês, né? E ele avisa os empregados dele, lá no versículo 6. Os empregados falam que ela veio de Moabe, né? Veio com a sogra, conta a história. E eles falam que ela não parou de trabalhar. E aí o Boaz foi até a Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá em nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás dela. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Então Ruth agradeceu, foi ficando ali, foi trabalhando, levando as coisas para sua sogra, e na hora da refeição, Boaz, lá no capítulo 16, diz para ela se servir da comida, e diz para ela se alimentar ali à vontade, mas ela guardou os grãos tostados para a sogra, que eu imagino que devia ser assim, talvez nozes, castanhas, essas coisas assim, né, que dava sustância. E quando ela voltou para o trabalho, o Boaz falou, não é para mexer com ela não, e deixa cair umas espigas para ela poder recolher, né, porque era uma lei dos israelitas, uma lei mosaica que tinha que deixar para os órfãos e viúvas coisas nas colheitas para eles pegarem, né? E a Ruth não esqueceu nenhum momento da sua sogra, né? E a Ruth contou para a sogra onde ela havia trabalhado, falou que era Boaz, né? E aí a Noemi ficou super feliz, falou, o Senhor o abençoe. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Este homem é de nossos parentes mais próximos, é o resgatador da nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou, Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bem, exclamou Noemi, faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderão maltratá-lo.
Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu a espiga com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com a sua sogra. Então, a Ruth era uma pessoa muito devotada à sua sogra e muito trabalhadora também. Então, a nossa irmã Cleio Marie, ela escolheu o versículo 16 para ser o versículo-chave. Diz assim: aonde fores, aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Existe um provérbio que diz: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Está em Eclesiastes 5:5. Na minha tradução aqui, é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Ao passar por situações difíceis ou uma prova assim que você não está dando conta, muitas pessoas prometem coisas com boa intenção, mas depois não dá conta de cumprir, né? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que disse assim: eu fiz uma promessa para Deus que eu não vou comer chocolate, não vou comer doce, não vou comer chocolate, nada disso. Só que ela fez uma viagem para Portugal e lá, né, os chamados rebuçados, as coisas gostosas, os pastéis de Belém, enfim. Então ela pegou e falou assim para Deus, ela me contando: olha, Deus, vou fazer o seguinte, nessa viagem aí para Portugal, eu vou comer todos os doces que eu quero, depois eu pago mais 5 meses, tá? Da promessa que eu fiz. Então, eu acho que não faz muito sentido. Eu conheço uma outra pessoa que teve um problema na visão e ela fez uma promessa para Santa Luzia, que seria a protetora, né, da visão, dos olhos, enfim. Ela queria que Santa Luzia tinha protegido a visão dela e ela não tinha ficado cega. Então ela fez uma promessa que todos os domingos ela iria na igreja de Santa Luzia, que eu não sei onde é. Muito bem. Veio o verão. O olho dela já estava bom. Então, o que ela fez? Ela diz que conversou lá com Santa Luzia e falou: olha, eu falei que ia todo domingo na sua igreja, mas faz assim, ó. Eu vou na missa lá na praia, lá no litoral, e lá tem uma imagem de Santa Luzia, eu rezo para Santa lá. Então ela fez uma outra negociação que não foi aquilo que ela prometeu. Então o que a palavra diz, né? Que é melhor você não prometer nada do que prometer e não cumprir. Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente promete, depois quer fazer negociações. Então, hoje a gente vive muitos tempos difíceis, como a gente sempre comenta, né? Pela questão do Covid, o desemprego, a carestia. E no tempo lá da Noemi, da Ruth, a mesma coisa aconteceu. Tava passando fome, não tinha o que comer. Aí, o que eles pensaram? Vamos mudar de cidade. E vamos mudar de país, foram para Moab, um outro país. Porque lá, ela certamente a família ia se dar bem, né? Quantas pessoas não falam: eu moro no Nordeste, eu quero ir para São Paulo, para o Rio, eu quero ir para a cidade grande para sair desta pobreza extrema e vou ganhar melhor. Então foi o que pensou a família do Meleque, vamos lá, né? Aí o que aconteceu? Passou um tempo, morreu ele, morreu os filhos, ficaram só elas e as noras. Ora, o que a Ruth pensou? Vou dispensar as 2 noras e vou para que elas possam voltar para suas famílias, né? Porque agora eu sou uma mala de papelão sem alça em dia de chuva, né? O que uma pessoa idosa, sem filhos, sem marido, ia fazer nas costas de 2 jovens
que poderiam ter um outro casamento e recomeçar a vida. Então, o que a Noemi pensou foi, ela foi uma pessoa honesta, ela falou, não, vou liberar essas duas. Ora, uma das noras, a órfã, decidiu voltar para casa, mas a Ruth não. A Ruth fez essa maravilhosa declaração, belíssima declaração, e prometeu o quê? Que ia caminhar junto com a Noemi onde ela fosse. Na mesma fé, na mesma toada, fazendo ali, ó, lado a lado, como dizem meus adolescentes, fechando 10 a 10, até que a morte separasse as duas. Inclusive, ela até falou que pode vir um castigo para mim, se caso eu mudar de ideia. Então, ela pede que Deus a castigue se por acaso ela fizer de forma diferente, da forma que ela prometera. Então, qualquer que seja a promessa que a gente faz, ou para Deus, ou para os filhos, ou para o marido, ou para os amigos, a gente deve honrar aquilo que nós falamos, né? A nossa palavra tem que ser uma só, como diz a Bíblia, né? Sim ou não. Então, no curso dos tempos, essa promessa tem se repetido entre casais também. É lógico que a gente não pode julgar, mas muito provavelmente por falta de amor, por causa de muitas coisas ruins que acontecem, por falta de desentendimento, porque os gêmeos não batem, os casais, muitos deles, acabam descumprindo o que prometeram e se esquecem do castigo. Mas o que a gente não pode nunca esquecer, que Deus, Ele é fiel e Ele é bondoso com todo mundo. E Ele, quando a gente se arrepende, Ele resgata, restaura a nossa sorte, nossa alegria e nos dá felicidade. Então, eu nunca vou cansar de dizer, nós temos que ter corações contritos para que o Senhor possa abrir. Então, por causa desta promessa, essa maravilhosa promessa que Ruth fez, o que aconteceu? Ela acabou sendo vó do rei Davi, você vai ver isso lá em Ruth 4, e depois acabou sendo ascendente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente não tem noção daquilo que nós estamos falando, mas o Senhor tem. Então, nós temos que sermos fiéis, leais, levarmos a sério as decisões que tomamos e as promessas que nós fazemos. Que isso pode afetar toda uma geração. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. A promessa, a fidelidade, a misericórdia, a justiça e o zelo do Senhor são um para todos. Então, todo mundo pode desfrutar da promessa, fidelidade, misericórdia, justiça e zelo do Senhor. Mas nós temos que sermos obedientes. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, vou relembrá-los que agora em 2022 nós estamos com o objetivo, ó, de crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e, lógico, estarão atentos às suas decisões, porque sabem que aquelas decisões que nós tomamos hoje pode afetar muitas e muitas gerações. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.